Enche o peito com razão para dizer que o Flamengo tá voando e é maravilhoso de ver o Flamengo jogar. E eu vi também depois o jogo, é maravilhoso, tem jogadores espetaculares e o Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, né? A distância de saldo de gol é muito maior. O ano do Flamengo até aqui no Brasileiro é muito melhor que o do Palmeiras. Para ter possibilidade de tirar a liderança do Flamengo, o Palmeiras tem que ser quase perfeito até lá. Sabe, veio o Lino, veio o Saúl, quanto que esses caras estão ganhando? A gente sabe ali no meio. Jorginho. Né? Aí você tem Jorginho, você tem Arrascaeta. Qual a ideia do tomou só? E vai disparar, porque agora, realmente, a gente tá falando do... Pra mim faz 90 pontos. O time do Flamengo é um time pra ser imbatido. Esses treinadores... Contrata bem. O que o Flamengo contrata é uma coisa impressionante. Fora a grandeza do Flamengo... Você olha pro time do Flamengo, ninguém destoa do ponto de vista técnico. A bola cai no pé do zagueiro, o zagueiro sabe o que fazer com ela. A bola cai no pé dos laterais, os caras sabem o que fazer com ela. Os dois volantes são sacanagem. Jorginho e Saúl é piada. Então, fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Já peço a você que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho para você ter todas as notificações quando sair vídeo novo aqui, certo? Comenta também, porque agora a gente vai assistir aqui alguns cortes que vão falar sobre uma comparação, né? Flamengo e Palmeiras, como sempre. Quem está tendo um ano melhor até agora? Quem possivelmente vai conseguir vencer os campeonatos e quem contratou melhor? Lembrando que o Palmeiras agora contratou, né, o Andrés Pereira, ex-Flamengo. Para muitos flamenguistas não curtiram nada disso, né? Estão revoltados com o Andrés, mas já aconteceu, né? O Flamengo também contratou muito bem. A gente vai ver isso a partir de agora. Então, deixamos os créditos na descrição e no final a gente conversa um pouco sobre esse assunto. Vamos ver? Eu quero falar o seguinte, este é o confronto. Mas isso invalida que o time fez mais 7 gols? Não invalida, eu disse que invalida. Não. Então ponto. É como se tivesse ganhado de 8 circunstâncias. só porque fez o gol aos 30. Não, isso ajuda muito. Abrir o resultado por mérito Quantas próprio. vezes o Palmeiras fez gol com 5 minutos e foi 2-0 o jogo? Tiras, são diferentes, são jeitos diferentes de ser, cara. Então. Entendeu? O segundo sai com 3 minutos. São jeitos diferentes de ser e existir. Ponto. A vitória do Flamengo foi espetacular. Mas o confronto direto entre ambos é que vai determinar o jogo, o campeonato, para mim. E lá no Maracanã. E daqui um mês. O resto é rotular. É espanholização, é alemanização. Então vamos lá, eu estou aqui com a tabela do Campeonato Espanhol e quero que vocês me ajudem. O 14º colocado, o 15º, o quarto é o Valência, o 15º é o Celta de Vigo. Quem é o 15º lá? Eu não enxergo, por favor. Pronto, então compara o Celta de Vigo com o Santos e nós vamos chegar na espanholização. É tão claro, é diferente, cara. Neste momento é evidente que você enche o peito com razão para dizer que o Flamengo está voando e é maravilhoso de ver o Flamengo jogar. E eu vi também, depois do jogo, é maravilhoso, tem jogadores espetaculares. E o Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, né? A distância de saldo de gol é muito maior. O ano do Flamengo até aqui no Brasileiro é muito melhor que o do Palmeiras, certo? Muito melhor. O Palmeiras tem jogador chegando ainda. Aliás, hoje é aniversário do Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Então, esse é o fato. Na minha visão, né, pelo menos, humilde, pequena visão, esse é o fato. A vitória do Flamengo é espetacular. Agora, comparar o brasileiro com a Espanha, aí com todo o respeito que o âncora merece, para mim não faz o menor sentido. Eu tenho uma coisa que, entre os dois, eu acho que não é nem o confronto direto, eu acho que é o lance dos clássicos. Como o clássico normalmente iguala mais, o Palmeiras vai pegar 2 vezes o Santos, Corinthians e São Paulo. Esse é o desafio do Palmeiras. E o Flamengo também tem os seus. Porque como dá aquela igualada, dependendo do clima, do que acontece, às vezes tem mais... Botafogo e Flamengo vai ter mais jogo do que daria talvez um bom time sem ser o Botafogo. Porque tem uma coisa local. Eu não sei como vai se sair os dois diante desses seus maiores rivais, assim. Se alguém ratear muito, o outro eu acho que pode ter. A tendência de ratear é o Palmeiras. Contra o porque até aqui o Palmeiras jogou 3 vezes. Quantas vezes? 2, 4, 5 vezes contra o Corinthians. Isso. Em 4 deles não fez gol. Isso. Você pega Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. O choque a diferença é no Morumbi. Morumbi, Entendeu? Então, assim, o Palmeiras vai jogar com o Santos na Vila em casa, com o São Paulo, Morumbi e com o Corinthians fora.
Esse é o desafio. É. A montanha do Palmeiras é muito maior. Também acho. Pelo que o Palmeiras joga, sem dúvida nenhuma. O Fluminense não tá jogando tanto, Não, o Botafogo tá com Fluminense essa tá loucura pensando em dele Copa, e o Vasco tem um time fraco. Exato. É completamente diferente. Agora, o Palmeiras está no nível que eu esperava que estivesse hoje? Não. Deveria estar melhor. Agora, saíram 16, chegaram 13 jogadores. É simples. Você bota na conta. E não são jogadores que têm o mesmo perfil que o Flamengo. Se o Samuel, já vou repetir, se o Jorginho e o Saul quiserem se aposentar no Flamengo, eles vão se aposentar. Não há problema, né? Agora, se o Palmeiras contrata o Jorginho e o Saul e daqui 2 anos e meio eles decidem não se aposentar, você tem um problema. Como é que você vai contratar outro jogador? O que o Palmeiras vai fazer com o Piquerez, que é transformar o Piquerez no novo Gustavo Gomes, é com 1 ou 2 ou 3 jogadores que você consegue fazer isso, não é com os outros. Então, para mim, está posto aí. O campeonato, para mim, tem tudo para ser decidido no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Porque se o Flamengo tiver com 1 ponto a mais e ganhar o jogo, 4, acabou. Certo? Se o Palmeiras... Daqui a um mês. Demorar um pouco, hein? Então, mas vão ser o quê? 2 jogos até lá? 1 mês e pouco. Não, mais. Vou pegar aqui. É que tem data FIFA, são 2 meses, acho. São jogos, não? Só assim, a próxima rodada pode aumentar, em tese, essa diferença, né? O Flamengo recebe o Grêmio, o Palmeiras visita o Corinthians. Estão falando isso antes da parada. A próxima rodada já é uma rodada que me parece mais favorável ao Flamengo do que ao Palmeiras, né? Nessa projeção que os caras estão fazendo aqui, né? Ainda não saiu não saíram as alterações todas. Tem 7. A princípio, 7 jogos até acontecer. 7 é bastante. Eu acho que o campeonato... E ainda vai entrar alguns ainda... Eu acho que para ter possibilidade de tirar a liderança do Flamengo, o Palmeiras tem que ser quase perfeito até lá. Simplesmente assim. É isso. Tem que aumentar o nível de jogo dele. Melhorar. Senão esse jogo do Maracanã não vai valer quase nada. Vai valer tá nada. 8 pontos, 9 É isso. atrás, não vai adiantar nada. Sabe, Bom jogador do time. veio o Lino, veio o Saul, quanto que esses caras estão ganhando? A gente sabe ali no meio. Jorginho. Né? Aí você tem Jorginho, você tem De Arrascaeta. Qual a ideia do Flamengo em relação ao Palmeiras e ao Cruzeiro no Brasileiro para você, Rosinei? Craque. Que tá com 43 pontos o Flamengo 43 pontos e vai ganhar... 2 gols tomou só. E vai disparar, porque agora, realmente, a gente tá falando do... Pra mim faz 90 pontos. Do Saul. O Saul não tava jogando. Hoje tá jogando ele e Jorginho, né? São 2 jogadores com a característica daquilo que a gente... Não são jogadores de marcação, mas quando tem a bola no desculpa, pé... ô Veloso, tá aí o lance, eu não sei se dá pra parar ou não, né? Não pode um goleiro que tá numa Libertadores... E a bola é fraca. A bola fraca, você encaixa ela, velho. Ela veio, ele foi fazer a entrada ali, ela saiu meio de lado, ali ele tem que tentar dominar a bola, amortecer, ó. Ele põe a mão para, parecia uma tábua. A bola bateu aqui, ó. É peito de pau que fala, é mão de tábua, bate na mão dele e sobe. Ó, a mão esquerda, o braço esquerdo, ó. Usou a mão reta. Aí o Plata que joga muito, pelo amor de Deus, que joga o Plata. É o tal do vôlei hoje, né? Sabe como que ele fez o gol? Vocês perceberam ou não? De 3 dedos, irmão. Se você percebeu o gol dele, se o Arrascaeta vai pra bola, ele tá impedido. Dedos. E ele tá impedido. É que a bola não foi nele, ó. Senão ele tá impedido. Aí no segundo lance ele tá legal. Tá legal. Termina, Rosinei. Pois é, craque. Eu acho que o time do Flamengo é um time para ser imbatido. Assim, dificilmente alguma equipe vai conseguir tirar ponto deles, né? Porque realmente é uma equipe muito forte. Agora, entrar, como o próprio Souza falou, rezando para os caras não estar no dia bom deles. Porque se tiver... Se tiver no dia bom, não tem time no futebol sul-americano que ganhe do Flamengo. Mas aí também é a contratação, né? Você tem que dar moral pro Felipe Luiz, que conhece os 2 caras do Atlético de Madrid. Exatamente. Não é verdade? Porque muitas vezes treinadores... O contrata bem. O que o Flamengo contrata é uma coisa impressionante. Fora a grandeza do Flamengo, fora a torcida do Flamengo, que agora aqui é coisa séria, né? Quando tem que tirar sarro, a gente tira sarro. Agora, o que o Flamengo joga do futebol de hoje, o Felipe Luiz é o responsável por isso, e é uma coisa muito legal dele ontem, é não querer comparar com o Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus já tem 70 anos, tem uma carreira muito forte, muito firme em relação a isso, e ele disse ontem na entrevista, por favor, não façam isso comigo, porque eu tenho a minha carreira, o Jorge Jesus é um outro patamar, e é mesmo. Souza... Para mim, pro futebol brasileiro, isso é importante, um cara que teve a sua carreira toda feita na Europa, um cara jovem, primeiro ano dele como profissional, e você vê os números, porque você pega um Flamengo como esse, você poderia chamar a atenção na parte ofensiva,
Você pega o Flamengo na parte ofensiva, mas você pegar um time que tomou 2 gols, cara. 2 gols. 2 gols é um absurdo. Não, tem uma coisa, ó. Renato Gaúcho foi vice-campeão Da Libertadores. Rogério Ceni. Foi campeão carioca, campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Dorival Júnior. Campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Felipe Luiz. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Paulista não, é carioca. Carioca. E vai buscar os 2 títulos aqui, Libertadores. Então, todos os treinadores que passaram, ganhou título, meu irmão. Time do... Se a gente fizer uma matéria em relação ao que o Flamengo ganhou, pô, esquece, irmão. A gente... que não sei o quê, a gente quer fazer as coisas. O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, tá tudo bem. Hoje é a Águia. Mas Hoje, o Palmeiras gasta tanto quanto o Flamengo. Mas contrata mal. Mas só que a diferença não mal. é que o Flamengo contrata com o jogador pronto, que vem pra jogar. Isso. Saúl, o Lino, o Jorginho. Sabe quanto que chega pra jogar? Quanto que o Palmeiras gastou agora com a chegada do Carlos Miguel? 600 milhões de reais. Essa é a diferença. O Carlos Miguel também chega pronto para jogar. Não deve jogar agora porque o Everton tá lá. Vai esperar um pouco. Mas com relação a Sousa, aos jogadores que chegam, Facundo, os jogadores que chegam, tava fazendo... Tem que trabalhar para jogar. Eu tava fazendo um jogo ontem. Aí, entrou o Luiz Araújo. Joga no São Paulo, joga no Palmeiras, joga no Santos, fácil e no Corinthians, então, pelo amor de Deus. Michael. Michael. Joga em qualquer time. Não entrou. Cebolinha também. Cebolinha. Joga em qualquer... Joga em todos. Pedro joga até na seleção. Pedro, seleção brasileira. Então, a diferença do Flamengo é um abismo com o Corinthians, com o Santos... E aí, com o Palmeiras, o abismo não é em termos de títulos, mas de jogar futebol, hoje o Flamengo e o Felipe Luiz jogam muito mais que o Palmeiras, Veloso. E o elenco também. Mas talvez por isso também que você falou perfeitamente. Exato. O Palmeiras faz contratação de garotos, né, até para ter uma futura venda, para ter, além do ganho esportivo, ter um ganho financeiro. O Flamengo não, a gente se preocupa que o Flamengo quer ter um time forte agora. Para o brasileiro, para a Libertadores, é para agora. E o Palmeiras pensa daqui 2 anos, de vender mais para frente. Então é uma filosofia muito diferente. O que faz do Flamengo ter um time forte e um elenco mais forte. Então o Flamengo está pronto para esses jogos aí. Jogos importantes da Libertadores, do Brasileiro. Olha a pontuação do Flamengo. É impressionante. Do Flamengo ontem, no jogo do Flamengo ontem, havia uma diferença muito grande entre as equipes, né? E como o Flamengo ontem entrou muito bem, né? Aconteceu o que aconteceu. Agora, quando você consegue estabelecer um equilíbrio, eu acho que além da parte psicológica, nós temos ali 11 jogadores em campo, mais aqueles que estão no banco de reservas, né? É muita gente para estar mal psicologicamente ao mesmo tempo. Eu acho que falta um pouco de atitude. Não, mas o 7-1 passa muito pela cabeça. Eu acho que falta um pouco de atitude, porque dá para você se organizar. É consequência de como você está mentalmente. É claro que é muito mais fácil eu falar do lado de fora aqui no ar-condicionado, certo? Eu nunca passei por uma situação semelhante. Mas eu fico, pelo menos, imaginando a conversa entre eles. O líder, ninguém mais passa do meio campo, vamos evitar o vexame. Kaká, você que é narrador, você já viu o narrador travar antes de jogo? Não. Corrida de Fórmula 1 decisiva? Não pode. Não pode? Não pode ou não deve. Não pode, mas você concorda que quando o cara vai estrear ali na latinha, ele fica... Porra, todo mundo passou por isso aqui. Né? O nervosismo mas aí acontece. Você espera, cara. Claro, evidente. É muita gente para estar mal psicologicamente, simplesmente mas se no entregar. caso de uma sequência de gols, se você levar pro campo do boxe, é como se fosse uma sequência de jabs que o cidadão que cai não consegue levantar. Toma um, tenta levantar, não consegue, toma outro e assim vai. Aí nesse ponto que você toca, cada um vai ter uma reação. Por exemplo, Davi Luiz pegava a bola e saía correndo como se ele fosse resolver todos os problemas da seleção brasileira. O erro do Luan Pérez, num dos gols do Vasco, é parecido. É parecido. Ele sai driblando quando ele tinha um passe na diagonal fácil. Sim. Aquilo é um cara que está, psicologicamente, o cara está desequilibrado, o cara está devastado, já era. Outros vão ficar mais retraídos, outros vão pensar assim, pô, é melhor a gente não passar no meio campo aqui. Então, cada personalidade vai... Por isso que você precisa de uma liderança.
Cacá... Desculpa, Berna, mas as poucas imagens que a gente tem dos anos 50, na Copa de 58, anos 60, você tinha, por exemplo, o Didi, que pegava a bola debaixo do braço, colocava aqui, ia andando até o meio de campo. O Zito fazia isso também. O Didi fez isso na final da Copa de 58. Final da Copa de 58. O Brasil tomou 1-0 naquele jogo. O Santos do Zito, quando estava perdendo o jogo, ele põe a bola, pegava dentro do gol, põe debaixo do braço e fazia assim, ó. Calma. Acalmava todo mundo. Nós não tínhamos esse cara para fazer isso. Mas você sabe, Cacá, que eu acho que isso aí pertence aos foras de série só no esporte. Você citou o boxe. O boxe é sensacional nisso aí, né? Você pega aquela luta no Zaire de 74, acho que é a maior luta de todos os tempos, entre George Foreman e Muhammad Ali, o Ali apanha a luta inteira. Ele apanhou a luta inteira. Falou, beleza, bate aí, cara. Pá. Foreman cansou, ele deu um, Foreman caiu. Mas ele estava preparado para assimilar o golpe. Coisa que o Brasil de 2014 não estava preparado para assimilar o golpe. Aí é que eu quero chegar. O vencedor, fazendo analogia com o aspecto psicológico, se ele não estiver bem na cabeça, ele não ganha. Ele pode ser o melhor. Imagina o inferno que era a McLaren em 88 com o Senna e Prost, cara. Você tinha ali 2 dos maiores pilotos da história do automobilismo. Um detestava o outro, né? Depois eles se reconciliaram, né? Mas lá no final da vida do Senna. Mas os caras se detestavam, Cacá. Como é que você entra num carro para guiar 350 km por hora com o cara do teu lado, literalmente dividindo curva contigo, e você fala, eu vou ganhar esse cara? Talento os dois têm de sobra. É cabeça. É cabeça. Eu resumo isso a assimilação de golpe. Imagina o Santos prepara a festa no Morumbi, coloca mais de 50 mil pessoas com o Neymar tirando foto, não sei o quê, e o Santos é massacrado em 4 minutos pelo Vasco, que faz... É cabeça, cara. A diferença do Santos pro Vasco não era de 6-0 ou essa sequência de gols. Tanto é que depois o Vasco voltou ao normal. O Vasco tomou 5 gols em 2 jogos e fez 1. Do Brasil para a Alemanha também não era para 7-1. Não era. Eu acho que são atitudes ali para entregar a cabeça do profissional na bandeja para a torcida, né? É um cala-boca ali, ou uma tentativa de diminuir a pressão. Porque, na verdade, se o treinador não está no banco de reservas, todos esses jogadores que são profissionais e treinam todos os dias, tinham obrigação de se mobilizar e se organizar para tentar evitar o vexame. Então, é a típica atitude do dirigente brasileiro. Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Não dá para mandar todo mundo embora. Vou mandar o treinador embora e entregar a cabeça dele na bandeja, e sendo que ele não joga. O treinador não joga, ele não tem um controle de videogame na mão, controlando todas as decisões dos atletas dentro de campo. Então, os maiores responsáveis são aqueles que jogam. A gente pode discutir o plano de jogo para sair contra o Flamengo. Podemos discutir. Ele não jogou mas não para tomar 8. Eu imaginava que ele ia jogar. Mas não para tomar 8. As alterações também foram ofensivas, né? Ele estava tomando mas de 5. Mas não para tomar 8. E ele começou a mexer para fazer um gol de honra. Aí abriu a porta. Agora, com ele relação... tentou sair jogando também, por baixo. No primeiro tempo aconteceu isso, ele fazendo isso na área. Agora, com relação ao Flamengo, eu não vou comparar. Só quero colocar uma situação, não é uma comparação. Quando o Guardiola foi questionado várias vezes a respeito daquele Barcelona avassalador, talvez o maior e melhor time do mundo, certo? Ele sempre foi questionado sobre os jogadores que estavam fazendo parte daquele time. E ele sempre fala, aquele time fez sucesso por conta dos jogadores. É claro que tem a capacidade do treinador, acho que o Guardiola provou para todo mundo que aquilo não foi algo pontual. Ele é bom mesmo, né? Como o Felipe Luiz está mostrando para todo mundo que ele é bom. Agora, esse nível de atuação só é possível por conta da qualidade técnica dos caras. É uma verdade. Você olha para o time do Flamengo, ninguém destoa do ponto de vista técnico. A bola cai no pé do zagueiro, o zagueiro sabe o que fazer com ela. A bola cai no pé dos laterais, os caras sabem o que fazer com ela. Os 2 volantes são sacanagem. Jorginho e Saúl é piada, né? Bizarro que esses caras jogam. A elegância para jogar futebol, para fazer... para distribuir jogo, uma coisa absurda. E os caras lá na frente que são bem agressivos, né? Então, tudo isso só é possível por conta da qualidade técnica dos caras. Felipe Luiz poderia ser
pode ser ainda, acho que tem tudo para ser um dos melhores treinadores do mundo. Mas se ele não tiver um time com essa capacidade técnica, nós nunca veremos um nível de atuação como esse. Ao mesmo tempo, é importante você ter o cara que vai conseguir conectar essas peças. Exato. Porque senão eles vão virar um catado dentro do campo. Exato. E outra, tirar o melhor do que... eles são bons. Claro. Mas você precisa ter um cara bom para tirar o melhor deles ali. Claro. Né? Porque há muitos casos na história do futebol de timaços que nada morrem sequer morrem na praia, sequer chegam à praia. A seleção brasileira é um exemplo. Várias temos ótimos jogadores e não temos um time ainda. Exatamente. Isso. Agora, a provocação que eu faço do Cirque du Soleil, como era chamado o Flamengo de 19 do Jorge Jesus, ela tem fundamento. Eu vou usar números do Data Bahia. Data Bahia são números do nosso Kleber Bahia. Diretor Kleber Bahia. Não temos tela, mas eu vou relatar. Então é um desafio do Bahia, aquele que a gente instituiu. Em termos numéricos, os dois times estão praticamente iguais no Campeonato Brasileiro, entrando na primeira rodada do segundo turno. 21ª rodada. Então, mas na 20ª rodada, veja, atenção, o Flamengo do Jorge Jesus, em 20 jogos, tinha 14 vitórias. Esse Flamengo do Felipe Luiz, em 20 jogos, tem 14 vitórias. Aquele time do Jorge Jesus tinha 44 gols. Um absurdo. Esse time do Felipe Luiz tem 44 gols. Aquele time do Jorge Jesus tinha sofrido 19. Esse do Felipe Luiz sofreu 10 gols a menos, sofreu 9. E é uma coisa realmente absurda. Aquele time do Jorge Jesus tinha 25 gols de saldo. Esse tem 35. Ou seja, esse talvez seja melhor. Em termos de pontuação, aquele time do Jorge Jesus tinha 45 pontos na 20ª rodada. Esse tem 46. Então, se você for analisar em termos numéricos, claro que o Jorge Jesus ganhou Libertadores depois na Bacia das Almas, com os 2 gols do Gabigol, quando o Flamengo já estava perdendo, iria perder fatalmente para o River Plate, virou o jogo, a gente não sabe. O time do Felipe Luiz pode ser campeão da Libertadores. Por que não? Mas hoje no Campeonato Brasileiro os times estão absolutamente... Agora, no seu comentário inicial, você colocou um aspecto que é bem diferente para mim em relação a 2019. O elenco deste ano é muito melhor do que o de 2019. O elenco é. As peças, ele tem muito mais peças para trocar. O time inicial do meio para frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, são ótimos. Mas se por um acaso ele perdesse alguns desses caras, a reposição seria muito abaixo. Vitinho. Para agora, por mais que você tenha uma diferença, você perde o Samuel Lino e entra o Everton Cebolinha ou algum outro jogador ali, do Arrascaeta para o Carrascal, não é a mesma coisa, mas a diferença é muito menor. Mas você acha que aquele time de 2019 era melhor individualmente, o time? Do goleiro ao ponto esquerdo? Era. Você não acha que a tua análise está contaminada pela obra pronta? Você não acha que esse time tem a mesma capacidade para fazer o que aquele time fez? Pode ser. Eu acho, assim, sempre comparar, assim, muito difícil, porque você fica contaminado. Claro, pela obra que já foi... Pelo quadro, né? Claro. Pronto, e outro que está em pintura. Porque, assim, tecnicamente, eu não vejo, assim, uma diferença. Não, mas isso que o Léo falou é matador, assim. Aquele time do Flamengo tinha para a reserva do volante, ou dos 2 volantes, que eram o Arão e o Gerson, o Cuejar tinha saído fora, é sempre bom lembrar isso. O Flamengo perdeu um jogador muito importante no meio do caminho. Era o Pires da Morte. O Pires da Morta, né? Conhecido pela torcida do Flamengo como Pires da Morte. Jogador, muitas limitações. Na final contra o Liverpool, no Mundial, lá de Doha, quem entra é o Lincoln, para substituir atacante. Quem entra é o Vitinho, para substituir a Arrascaeta. Então, assim, a diferença era abissal do 11 inicial para aqueles que compunham o elenco naquele momento. Hoje não. Com todo mundo saudável, se não jogarem por Ventura, Saúl e Jorginho, você entra com o De La Cruz e Bulgar. Galera, realmente, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram toda a comparação de Flamengo e Palmeiras. É um fato que são 2 grandes times, né? Flamengo e Palmeiras são times grandiosíssimos, times que recentemente aí conseguiram vencer coisas importantes, conseguiram montar times históricos,
conseguiram rivalizar muito e continuam rivalizando ainda. Isso é um fato, né? Sempre, cada ano, os dois vencem alguma coisa. Independente do que seja, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Paulistão, Carioca, entendeu? Copa do Brasil, todo ano eles vencem alguma coisa porque tem times melhores, tem uma gestão muito melhor do que a dos outros. Então, automaticamente, os dois se tornaram rivais muito maiores do que eram antigamente, né? E aí sempre vai ter essa comparação aí de quem contrata melhor, quem tá jogando melhor, quem vai vencer, enfim. Isso aí é uma coisa que agora é um discurso de fato, mas lá no final pode mudar completamente. O que eu posso dizer é que eu concordo com o que está dito hoje. O Flamengo tá jogando melhor, acho que ninguém discorda disso. O Flamengo fez excelentes contratações. O Palmeiras gastou o dobro do Flamengo em contratações, o dobro. Mais do que o dobro, na verdade. O Palmeiras já alcançou 700 milhões de reforços, né? Em reforços. O Flamengo foi 300 e alguma coisa. Então é muita diferença. Porque o Flamengo fez contratações a custo zero, né? Jorginho a custo zero, Saúl a custo zero. E alguns outros não gastou tanto assim, né? Só o Samuel Lino que foi um valor muito maior. Mas nesse momento o Flamengo está jogando muito bem. A tendência, né, é que o Flamengo pelo menos consiga um título de Brasileiro ou Libertadores, ou até os dois. O Palmeiras vai ter que ralar muito para poder fazer isso. Mas não podemos jamais achar que o Palmeiras está perdido e que o Palmeiras não pode vencer, porque é um time muito difícil de ser batido. É um time que tem o Abel Ferreira, tem que lembrar disso. E é um time que está em constante evolução, né? Tem jogadores novos que chegaram agora também, então a tendência é que esse time daqui até o final cresça mais, né? E o Flamengo tem que aproveitar agora para poder pontuar bem, para poder passar, porque tem tudo para poder este ano, de fato, repetir, né? 2019 seria algo assim espetacular se isso acontecesse, né? Mas sem comparação também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, ativa o sino, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo. Fui.